Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos iniciar então agora a nossa parte prática das funções, né? Vamos programar, vamos montar as nossas primeiras funções. E para tanto, né, vamos pegar o tipo, né, mais básico de função, que é a função vazia ou void, que é aquela função que nós não passamos parâmetro algum e ela não retorna nada, né? Não vai retornar valor algum. Ela só vai executar uma série de tarefas ali dentro, né? Por exemplo, automatizando algum processo ou alguma coisa semelhante, ok? Para tanto, né, vamos só recordar, nós vamos ter que ter, né, um identificador, né, para esta função, que vai ser um nome, e esse nome deve seguir, né, o PEP8, né, de nomenclatura ali de identificadores, né, de nome de variáveis e funções, eles seguem basicamente a mesma ordem. Então, se for um nome composto, né, todas as letras em minúsculo e as palavras, né, são unidas por um underline, um underscore, ok? E ali depois nós vamos então elencar ali o bloco de comandos. O bloco de comandos nada mais vai ser do que um conjunto de comandos que vai desempenhar então a função que nós queremos, né, implementar aqui no caso. Para que eu utilizaria uma função que não vai me retornar absolutamente nada e não vai também exigir parâmetro algum? Geralmente para otimizar algum código repetitivo, né? Por exemplo, né, no final de um relatório, mostrar as credenciais, ou então no início de um relatório mostrar ali um cabeçalho, coisas nesse sentido, né? E para tanto, né, vamos aqui executar o PyCharm e vamos então, utilizando o PyCharm, né, vamos fazer aqui no editor, né, a implementação das funções. Vamos criar um novo arquivo. Vamos chamar isso aqui de aula 49, estamos na aula 49 já. Então tá lá. Há de se enfatizar aqui algo muito importante. Onde é que eu devo declarar, onde é que eu devo implementar as funções? As funções, elas devem ser implementadas na primeira parte do código. O que nós queremos dizer com isso? Imaginem só, né? O interpretador ele vai começar, né, lá no começo do arquivo, né, a executar comando a comando. Aí pega o primeiro, executa, pega o segundo, executa, pega o terceiro e assim sucessivamente até chegar ao final de um arquivo, ok? Muito bem. Ele vai conhecer e saber que existe uma determinada função apenas e tão somente se ele passar por ali. Ele não precisa exatamente executar aquela determinada função, mas ele tem que passar previamente por ali para saber que ela existe. Deixa eu tentar aqui deixar mais claro. Vamos imaginar que eu pergunte para você, né, aonde fica a padaria mais próxima aí da sua casa. Você só vai saber, né, aonde fica a padaria mais próxima se você eventualmente já passou por ela, né, você já conhece, já foi até ela. Assim também funciona o interpretador. Ele só vai saber da existência, seja de uma função ou de uma variável ou de uma coleção, se já foi apresentado a ele esta, né, variável, esta função e assim por diante. Então nós temos que apresentar a ele inicialmente para depois podermos utilizar, ok? Então vamos fazer aqui, né, a implementação. Então toda implementação de função começa com a palavra def, ok? E depois vem um identificador, ou seja, uma palavra aqui que vai identificar, né, esta função de forma única. Não podemos aqui colocar palavras reservadas, não podemos reutilizar, né, as palavras reservadas do Python. Dá uma volta lá para as aulas iniciais e vejam lá as palavras reservadas que nós já falamos sobre elas. Nós não podemos utilizar essas palavras como nome de funções, ok? Existe também, como todo identificador, uma variação, ou seja, ele vai identificar variações de maiúsculo e minúsculo, então são diferentes. O A maiúsculo é diferente do A minúsculo, ok? Então aqui, vamos, por exemplo, mostra rodapé. Vamos implementar então uma função que vai mostrar o rodapé. Então eu coloco o identificador, abro e fecho parênteses. Se eu tivesse algum parâmetro aqui, se eu tivesse que passar algum parâmetro, é dentro desses parênteses aqui que eu identificaria estes parâmetros a serem então passados, ok? Coloco os dois pontos e teclo Enter. Vejo que automaticamente ele já se deslocou ali, fez a indentação, para que a gente então coloque aqui
os comandos, né, que vão estar dentro dessa função. Então, tudo que vem aqui dentado, ele vai pertencer a este bloco de código, a esta função especificamente, ok? Então, vamos falar aqui que ele vai imprimir, por exemplo, uma linha tracejada, ok? Vai imprimir uma linha tracejada e, em seguida, né, print, ele vai mostrar, por exemplo, né, vamos colocar aqui o pipe, né, pipe não é nem a barra para a direita, nem a barra para a esquerda, né? É esta barra vertical aqui, que geralmente se encontra no canto inferior esquerdo do teclado, ok? E aqui dentro, vamos colocar aqui, PyPro, seja um profissional Python, ok? Uma exclamação, um espaço, outro espaço, o pipe novamente. Então aqui, ó, ficou um pouquinho menor, a gente aumenta aqui, só para dar o espaço, muito bem. E agora, né, vamos colocar o fechamento aqui, vamos utilizar também isso aqui. Então pronto, está aqui, ele vai então imprimir este rodapé, né, tantas vezes quanto forem necessários, ok? Então eu já fiz, este é o bloco, né, este seria a função, ok? Então quando eu chamar esta função, e vou chamar pelo identificador, que é mostra rodapé, abre e fecha parênteses, ele vai, né, neste momento, vir até aqui, executar esse conjunto de comandos e depois retornar para a linha subsequente da chamada desta função. Vamos ver como isso funciona. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter uma série de comandos aqui, ok? E num determinado momento, eu venho aqui e faço o quê? Uma impressão, print, execução, por exemplo, né? Execução do programa, por exemplo, né? Neste momento, nós vamos então chamar a função, que ela vai mostrar então o rodapé. Como que eu chamo essa função? Eu coloco aqui, ó, mostra. Vejam que quando eu comecei a digitar mostra rodapé, ele já, como ele já passou por ali, ou seja, ele está na linha subsequente, o interpretador, e aqui também, né, a IDE, ela já viu que existe uma função com esse nome. Então ela já dá como alternativa da gente utilizar esta função que nós declaramos inicialmente, né? Então mostra, a gente pode digitar ou simplesmente vir aqui e clicar duas vezes sobre esta alternativa que a IDE nos apresenta. 2 cliques e ela é colada lá no lugar, ok? Muito bem, e aí a gente poderia aqui imprimir mais algumas coisas aqui. Mais algumas coisas. Print, por exemplo, aqui, execução de mais comandos. E depois que nós executarmos mais comandos, a gente poderia novamente mostrar o rodapé. Então veja, ó, basta digitar teclando Enter aqui, ele já cola ali. Poderia fazer várias vezes, né? Print, mais um pouco de mais comandos aqui, mais comandos. E em seguida, né, a gente poderia chamar novamente. Vejam que eu não tenho que escrever todos os códigos, todas as impressões ali, que no caso ali são só 3, mas poderiam ser milhares, né, de comandos. Eu só simplesmente chamo a função. Neste ponto especificamente aqui, ó, quando o interpretador estiver analisando, quando ele chegar, por exemplo, neste ponto aqui, o que ele faz? Ele desloca, né, o controle da execução para esta linha aqui, subsequente à declaração, executa todos esses comandos aqui. Quando chega no final, ele volta para a linha subsequente aqui. Vamos salvar e vamos rodar. Vamos ver como que ele executa este código aqui. Página 49. E está aqui, ó, ele executou, fez lá, deixa eu mostrar aqui o código, né, para ficar claro. Está lá, print, execução do programa, lá, execução do programa, ok? Em seguida, ele mostrou o rodapé, tá vendo? São essas 3 linhas aqui, ó. Essas 3 linhas é o rodapé. Em seguida, ele retornou para cá e mostrou aqui, execução de mais comandos. Execução de mais comandos. Em seguida, executou novamente o rodapé, né, imprimiu novamente o rodapé, mais comandos e novamente o rodapé. E aí acabou a execução do programa propriamente dito. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro, né, como, né, nós podemos declarar uma função. Vamos fazer vários aqui, vários exemplos, vários tipos, né, de funções, mas esta é a mais simples, ela é sem retorno, né, e também sem parâmetro algum. Ela só vai executar um conjunto de tarefas, uma série de comandos que ali dentro nós então declaramos. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!